E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um Histórias Contadas. Hoje o Anderson não está, estamos uma semana um pouco acelerada, estaremos eu e o convidado aqui com vocês. E eu quero te pedir para ajudar esse canal a crescer, curtindo, comentando, compartilhando, ativando o sininho das notificações, para sempre que tiver um conteúdo novo você receber esse conteúdo em primeira mão. E ajude o Histórias Contadas a chegar a mais pessoas. Hoje o nosso convidado, ele é natural de Belo Horizonte, mas os pais dele são naturais do Vale do Aço de Minas Gerais. Ele tem 2 graduações, é pastor da Igreja Cristã Despertar da Graça, no bairro Providência, em BH, escritor de 8 livros e esses livros já alcançaram mais de 40 mil cópias vendidas. Bem-vindo ao Histórias Contadas, pastor Silas Neves. Olá, Léo, é uma alegria estar aqui e poder compartilhar, mais uma história, a minha história com você e com todo o seu público. Creio que será um momento ímpar na minha vida e quem sabe essa história, esse depoimento possa servir de encorajamento aí na vida daquele que assistir. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos o senhor, pastor, por aceitar o convite de vir aqui contar a sua história, né? Nós recebemos muitas indicações da história do senhor, que é uma história muito forte, muito bacana, muito inspiradora também. E eu queria começar perguntando quem é o pastor Silas, como é que foi a sua infância, a sua origem. Conta pra gente aqui. Como você disse aí, eu sou natural de BH, sou filho de um casal muito simples, do Vale do Aço. A minha mãe é da cidade de Entre Folhas, perto de Caratinga. Meu pai é da cidade de São Cândido. E como muitos, eles saíram do interior, vieram para a capital no final da década de 70 para tentar uma vida melhor. Casaram aqui em Belo Horizonte e eu nasci no ano de 81, foi quando começou a minha batalha, Uhum. Eu sempre gosto de enfatizar na igreja, nas palestras que eu dou, que viver é você batalhar diariamente, incansavelmente. E a minha vida é uma vida de batalha, de luta, de guerras, desde o nascimento. Porque Sim. a minha mãe, ela foi abandonada pelo médico, segundo meu pai, segundo uma enfermeira. Na hora do parto, o médico se retirou da maternidade. Eu acabei passando da hora de nascer. E quando a criança passa da hora de nascer, a medicina diz que falta oxigenação no cérebro. Sim. E quando aquele médico retornou para a policlínica, ele foi obrigado a fazer o parto chamado fórceps, que é um parto agressivo, Talvez alguém não saiba o que é o fórceps, porque hoje não é muito falado, No fórceps, a criança é retirada a ferro. É como se fosse, Tá. é como se fosse um pegador de salada que pega na cabeça do bebê e puxa para fora. É forçar o parto. E por causa disso, é um parto muito agressivo, tanto para a criança quanto para a mãe. A minha mãe quase faleceu e quando o médico conseguiu me tirar ali do ventre materno, eu não estava respirando. Por quê? A medicina explica isso, A criança, quando passa da hora, ela acaba ingerindo líquido amniótico, placenta. Então, quando aquele médico me tirou, eu não estava respirando. Foi necessário, segundo meu pai,
20 minutos, o médico precisou fazer ali um trabalho de ressuscitamento. E aí, todo lugar que eu vou, eu gosto de enfatizar que para a medicina seria impossível eu estar aqui hoje. Por quê? Porque eu fiquei 20 minutos sem nenhum sinal de respiração. É uma questão muito complexa, né, pastor? Porque hoje, acho que a maioria dos seres humanos, assim, ele não consegue prender a respiração até 1 minuto. A maioria das pessoas. Um bebê que acabou de nascer, ficar 20 minutos sem sinais vitais de vida, não é isso? Sim. Até eu já li, já estudei, já pesquisei. Hoje eu tenho amigos que são médicos, né? E eles falam que é um milagre. Sim. Porque é comprovado pela medicina que o ser humano só consegue sobreviver a no máximo 8 minutos sem respirar. Depois desse tempo, já é impossível à luz da medicina. Sim. Mas eu creio em Deus que faz milagre. Então, a minha história, né, a gente está num podcast de histórias contadas. Isso mesmo. A minha história eu costumo resumir em 2 palavras: milagre e superação. Essas 2 palavras resumem, né, a minha história aqui, né, que eu vou contar aqui, que eu comecei a contar. Então, Sim. Milagre, por quê? Por que milagre? Porque a luz da medicina é improvável. Né? Depois de 7 minutos, a medicina ela diz que gera sequelas irreversíveis. Né? A falta de oxigênio, né? A falta de oxigenação no cérebro, né? A ausência de respiração. O meu pai, ele conta que olhou a Deus ali naquele momento e depois de 20 minutos eu voltei a respirar. Quando eu voltei a respirar, eu sofri paralisia cerebral. Então, eu fui levado para uma incubadora. O médico chamou meu pai e disse, né, que eu não ia passar de 24 horas. E apesar de eu ter voltado a respirar, eu estava condenado a viver apenas 24 horas. Foi o tempo que o médico prognosticou ali. E acabou que eu fiquei 8 dias internado ali naquela policlínica do bairro Renascença, em Belo Horizonte. Hoje essa policlínica não existe mais. Mas depois de 8 dias, aquele médico chamou meu pai e disse que, contrariando todo o prognóstico, eu tinha sobrevivido. E a palavra que aquele médico usou foi milagre. Ele disse para meu pai: seu filho é um milagre. Porém, como a paralisia cerebral ela veio, aquele médico falou que eu nunca ia andar, que eu nunca ia falar e que eu estava condenado a uma vida vegetativa. Este foi o prognóstico ali daquele médico. Né? Eu não ia andar, não ia falar e não ia raciocinar. Ou seja, para a medicina, eu ia viver vegetando. O que meu pai e minha mãe resolveram fazer diante desse prognóstico? A sua mãe, após o parto, ela recuperou bem? Recuperou bem, recebeu alta, eu permaneci internado. Entendi.
Meu pai ele conta que tinha que tirar o leite, colocar numa madeira pequena e levar todo dia. Meu pai levava lá na Sim. policlínica, porque eu só recebi alta depois de 8 dias. Sim. Mas a alta que eu recebi, ela veio acompanhada desse prognóstico, né? Não vai andar, não vai falar, vai viver vegetando. Foi aí que eu fui levado, né, para o Hospital da Baleia, que é um grande hospital. É um centro de referência, né, pastor? Centro de referência. Ali no Hospital da Baleia eu fiquei 6 anos em tratamento. Meu Deus. 6 anos em tratamento ali no Hospital da Baleia. E ali no Hospital da Baleia também, depois de 2 anos, o médico ali ele emitiu o mesmo prognóstico do médico da maternidade, né? Ele disse também que eu não ia andar porque 2 anos se passaram, né, desde o meu nascimento até, isso foi 81 anos de 81, 2 anos depois eu não andava, eu não falava e eu não conseguia ficar nem assentado. Eu era todo mole, né? Hoje eu tenho sequelas, mas na época eu não tinha nenhum movimento, nenhum controle, melhor dizendo, dos movimentos. Aí o médico falou, ele não vai andar, ele não vai falar, à luz da medicina não tem mais nada a gente possa fazer por ele. Então eu continuei ali no Hospital da Baleia, fazendo tratamento, acompanhamento. A minha mãe, eu falo que depois de Deus, Sim. Depois de Deus eu sou muito grato à minha mãe. Sim. Por quê? A minha mãe, ela abdicou da vida dela porque criar um filho já é um trabalho árduo. Sim. Né? É muita responsabilidade, Muita responsabilidade, é dedicação total. Agora, imagina você criar um filho especial, que a demanda é muito maior, as demandas, aliás. Sim. O senhor tem alguma lembrança? O senhor lembra dessa época que o senhor ficou no hospital lá? Como é que era? Porque a sua consciência, assim, as suas primeiras imagens do mundo já foram dentro do hospital, porque o senhor ficou até os 6 anos, não é isso? Sim. O senhor tem alguma memória? Eu tenho, assim, uma vaga lembrança a partir do 5º ano. Né? Antes disso, eu não consigo me recordar, me lembrar. O que eu sei é o que foi me passado. Sim. Pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha tia, que faleceu agora em outubro, que era a minha segunda mãe. Também Deus me presenteou com 2 mães, a minha mãe biológica e a minha mãe de criação. Por quê? A minha mãe, quando eu tinha 2 meses de idade, a minha mãe engravidou de novo. Nossa. Ou seja, quando meu irmão nasceu, eu tinha menos de 1 ano de idade. Eu tinha 11 meses. Então, como é que a minha mãe ia cuidar de mim, especial, e ainda cuidar do meu irmão, que havia acabado de nascer? Foi nessa época que a minha tia, Maria Madalena, né, saudosa, Deus recolheu ela agora no ano passado, ela resolveu ajudar a minha mãe a levar a carga. Então, a minha mãe e a minha tia revezavam, né, nas idas e vindas no Hospital da Baleia. Aí, no caso, o senhor recebia visitas ou elas ficavam o tempo todo? Revezando. Havia um revezamento, porque
Não que eu ficava lá o tempo todo, não. Eu ia e retornava. Passava o dia e retornava. Ah, entendi. Né? No princípio, eu ia 3 vezes por semana no Hospital da Baleia. Entendi. Depois diminuiu para 2 vezes e depois 1 vez por semana. Então havia esse revezamento, né? Minha mãe e minha tia me levando ali no Hospital da Baleia. Sim. Você é o primogênito e você tem quantos irmãos? Tenho o meu irmão, que nasceu 11 meses depois, é minha irmã, que é a caçula. Sim. Então eu sou o primogênito de 3. E aí, pastor Silas, o senhor foi... Aí, aos 7 anos, o senhor não necessitou mais frequentar com tanta intensidade o hospital, né? Não, na verdade, com 6 anos eu recebi uma espécie de alta do Hospital da Baleia, porém, ali começou outra saga, que foi em tratamentos. Eu costumo dizer, todo mundo já ouviu falar, com certeza, do Teleton, Sim. que tem no SBT. A ACD. Eu fiquei, depois eu saí do Hospital da Baleia, eu fui para uma clínica como a ACD. Essa clínica fica no bairro Horto, na rua Pouso Alegre, perto ali do Campo do América, né, uma Independência. Sim, o Horto Florestal. O Horto ali Florestal. Essa clínica, ela se chama Inaplique, que é como se fosse a ACD. E ali eu fiquei até os 17 anos de idade. Ali eu fazia 9 tipos de tratamento. 9. E a sua família sempre com você? A minha mãe e a minha tia, né? Sim. As duas fizeram esse revezamento aí durante 17 anos. Que importante o senhor teve elas. Importante não, que bom que o senhor teve elas na vida do senhor, né, pastor? Sim, eu fui agraciado Sim, por Deus, sim. porque as duas viveram uma vida de renúncia, né? De abnegação, de dedicação. Uma família pobre, eu nasci na periferia, então não tinha carro, não tinha automóvel, era de ônibus, todo dia, saí de casa ali da região norte de BH e até o bairro Horto lá, então era 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, me carregando, porque eu não conseguia. No início, eu não tinha controle dos movimentos. Então, você parar o ônibus, colocar uma criança especial dentro do ônibus, tinha motorista que olhava com cara fechada, porque parava o ônibus ali para poder até eu entrar no ônibus, até colocar eu sentado em algum lugar. Então, foram 17 anos ali de dedicação da minha mãe e da minha tia. Qual que é o nome da sua tia, pastor? Maria Madalena. Maria Madalena, que até dar os meus sentimentos para o senhor. Você falou que ela faleceu recentemente, né? Isso. E só mudando de assunto, assim, voltando à questão do ônibus, pastor, é uma questão que a sociedade ela precisa melhorar o quanto antes, né? Porque mesmo com a adaptação de alguns veículos, né, para as pessoas que têm alguma limitação acessar, elas enfrentam essa dificuldade. Às vezes o ônibus passa direto, ou às vezes a via não é adaptada para a pessoa utilizar o ônibus, então ela não consegue. Aí o ônibus para que é adaptado, mas como é que a pessoa sobe? Sim. Né? Tá cheio de buraco, tá cheio... A gente está falando de hoje, né, mais de 40 anos, 30 anos depois. Exato. No passado ainda era bem pior. Era mais difícil. Hoje melhorou, mas ainda há muito, né, a melhorar ainda. Tanto
os veículos quanto os profissionais, motoristas, precisa ser mais paciente. Sim. Então, ali, quando eu vou nas igrejas contar, né, a minha história, né, o meu testemunho, né, o meu depoimento, eu falo desse preconceito que eu sofri dentro dos ônibus também, porque tem gente que, infelizmente, entra no ônibus, fecha os olhos, aí quando entra um portador de necessidades, não levanta, não cede o lugar ali, né? Tem gente que não tem educação, infelizmente, nem para respeitar ali os lugares reservados para idosos, Sim. deficientes. Então, eu sofri muito preconceito, né? Tinha gente que falava assim, não sei, esse menino sai de casa todo dia pegando ônibus aqui, mas não sabia que eu estava sendo levado para um tratamento. Então, um preconceito marcou muito a minha vida, né? A minha vida, ela foi, infelizmente, marcada por muitos preconceitos, né? Sim. Ô, pastor, ainda nessa questão do preconceito, eu posso estar enganado, mas recentemente eu vi uma informação que, na época de Jesus, os casais que tinham filhos com alguma deficiência, aos 12 anos, eles poderiam liberar essa criança da casa. Você já ouviu algo sobre esse assunto? Não. Confesso que esse tema aí eu nunca estudei. Pois é, porque eu tenho uma deficiência, né? E aí, poucas pessoas sabem, na verdade, porque é chamada de deficiência invisível, né? E aí eu ainda tento disfarçar um pouco, mas as pessoas não percebem isso. E aí, com o tempo, eu percebia que as pessoas somam a ideia de que a pessoa com deficiência é consequência, por exemplo, de uma vida passada que ela viveu e ela está pagando por algo, né? Jesus ele foi interrogado certa vez, o cego de nascença, e eles questionaram Jesus, quem pecou, ele ou os pais? Porque havia essa crença que algumas deficiências eram resultado de pecados no passado, né? Essa crença rabínica ela é muito forte ali nos dias de Jesus. Então, a pergunta para Jesus foi, quem pecou para resultar a cegueira dele? E Jesus vai quebrar isso. Jesus vai falar, nem ele e nem os pais. Ele nasceu assim para a glória de Deus. Então, Jesus acabou essa ideia, né? preconceituosa que já havia na época. Sim. Sim. E o preconceito sempre existiu e hoje existe, né? Sim. Eu tenho um casal de amigos que eu pastoreei agora na igreja, eu sou pastor, e eles foram para Portugal. Nós estamos falando agora, século XXI. E ela engravidou em Portugal e em um dos exames, né, a médica disse que a criança ia nascer com alguma deficiência. E a própria médica incentivou ela a fazer o aborto. Em Portugal, hoje, século XXI, o aborto ele é um tema polêmico, é debatido aí há muitos anos, né, e não tem um denominador comum. Há uma guerra aí da direita, da esquerda, os conservadores, os liberais, mas em Portugal o aborto é incentivado quando há alguma suspeita de deficiência. E ela não aceitou, ela não fez o aborto e a menina nasceu perfeita. Olha só.
Então, ou seja, o prognóstico médico estava errado. Se ela faz esse aborto, ela ia talvez conviver com a culpa o resto da vida. No meu caso, né, como foi a paralisia pós-parto, Sim, sim. né, não veio depois do parto, né? Eu tive a paralisia, então não havia prognóstico nenhum de eu nascer com alguma deficiência. Sim. Mas o preconceito eu enfrentei, né, dentro de ônibus, eu enfrentei na escola, a diretora da escola municipal, até hoje eu tenho, porque eu pretendo lançar um livro, é uma autobiografia minha, né? E eu estou selecionando esses documentos, laudos, atestados. A diretora não queria que eu estudasse na escola municipal. Nossa. Preconceituosa. Sim. Ela disse para minha mãe, sem me conhecer, porque o que é o preconceito? É um conceito antecipado, sem fundamento. Isso é um preconceito. A diretora bateu os olhos em mim no primeiro dia de aula, chamou minha mãe e disse: eu não quero ele na minha escola, porque ele não tem condições de estudar numa escola normal. Essa foi a fala da diretora, sem me conhecer, porque eu tinha limitações físicas. E ela deduziu que as minhas limitações físicas incapacitaria para mim poder frequentar uma escola municipal, uma escola normal. Então, eu tenho um laudo médico que atestou que eu tinha condições, né, de frequentar a escola normal. Por quê que eu gosto de enfatizar isso? Porque há 35 anos atrás, escolas especializadas eram raríssimas. Sim. Hoje tem, graças a Deus, mudou muito em 3 décadas. Mas quando eu tinha 7 anos de idade, eram raríssimas as escolas especializadas. Eu me lembro que a minha mãe procurou alguma escola especializada para poder me matricular e encontrou 2, porém eram particulares. Como eu nasci numa família pobre, não tinha condição de pagar uma escola Particular. especializada, adaptada. Mas ali eu pude ver o preconceito da diretora da escola, né? Ela disse com todas as letras, ele não tem condições de frequentar a escola municipal. Eu consegui esse laudo, levei o laudo para ela. Sim. Eu me lembro até hoje que quando ela leu o laudo na minha frente, ela disse desse jeito: parabéns, você conseguiu a vaga. Porém, se alguém zombar de você, se alguém fizer piadinha com a sua deficiência, você não vai me procurar para fazer reclamação. Você conseguiu a vaga, você vai arcar com as consequências dessa vaga. E ali, Léo, eu costumo dizer, né, já disse várias vezes, eu sofri preconceito de alunos. Tinha alunos ali que hoje a moda é falar de bullying, né? Bullying, eu sofri todo tipo de bullying porque eu não conseguia correr, eu andava muito devagar, com limitação. Sim.
na hora da refeição, para me pegar a merenda ali, eu tinha muita dificuldade. O senhor não tinha um monitor Não tinha para ninguém acompanhar. acompanhando. Então, era desafiador. Então, eu sofri muito preconceito na escola municipal, porém, como a gente está falando de milagre Sim. e superação também, quando eu me formei ali, 4 anos depois, aquela diretora, a mesma diretora, lá na cerimônia ali de formatura, ela pediu perdão e ela disse assim: há 4 anos atrás eu falei que o Silas não era normal. E realmente não é normal. Ele é o melhor aluno da história dessa escola. E ela enfatizou isso. Não é o melhor aluno da turma. Ele é o melhor aluno da história dessa escola. Por quê? Eu me dedicava a estudar e eu falei, eu vou ser o melhor. As melhores notas, eu ficava triste quando eu não conseguia 100. Meu objetivo, né? Porque a maioria dos meninos, o objetivo era passar de ano, 60. E eu estabeleci como meta ali, como alvo, 100. Falei, eu quero passar com 100 em todas as matérias. Eu me lembro que um dia eu tirei 98, fiquei mal, porque o meu objetivo era 100. E essa diretora, 4 anos depois, ela disse, olha, o Silas realmente não é normal, ele é um fenômeno, ele é o melhor aluno. Ali a minha história começou a mudar ali, com essa fala da diretora. E ela já via o futuro, né, pastor? Porque hoje o senhor é escritor de 8 livros, com mais de 40 mil cópias vendidas, né? Antes da pandemia lançou diversos DVDs. O senhor lembra mais ou menos quantas mil cópias de DVD o senhor lançou antes da pandemia e vendeu? Antes da pandemia foram 44 títulos de DVDs, mais ou menos 22 mil cópias, a maioria delas o Washington, que esteve aqui Sim. com vocês e fez o trabalho de filmagem e duplicação. Então foram mais de 22 mil cópias de DVDs vendidos no território nacional. Sensacional. Um abraço pro Washington aí, um cara excepcional. Já teve aqui no Histórias Contadas. Você que não assistiu pode procurar aí o Oli Produções. E muito interessante, pastor, esse processo do senhor, né, entre o hospital, a casa do senhor e a escola, né, que é um processo que é um meio que você é inserido na sociedade, né? Que é uma mini sociedade a escola, né? Ali você aprende muita coisa ali que você vai utilizar na vida. Aí o senhor formou no ensino médio. Como é que foi após o ensino médio, esse processo do senhor entrar na faculdade? Porque eu vi que você tem 2 graduações aqui, uma inclusive em engenharia de agrimensura pela FEAMIG. Ela foi, assim que o senhor formou no ensino médio, foi a primeira faculdade que o senhor fez? Isso. Como é que foi esse processo? Quando eu saí da escola municipal, eu fui para a escola estadual, né? Ali eu comecei a desenvolver a liderança, porque com pouco tempo ali eu já era o líder da turma, já era o responsável ali para intermediar as necessidades da turma com a diretoria. Então ali eu fui, falado, né, o espírito de liderança ali surgiu ali. E com 17 anos, eu recebi eu gosto de falar, 2 bênçãos, né? A primeira bênção, com 17 anos, eu recebi alta da clínica lá do bairro Horto, né?
Eu fazia fisioterapia, foram 17 anos de fisioterapia. Eu fazia fonoaudiologia, porque hoje eu tenho sequelas, mas na época eu falava tudo embolado. As pessoas tinham muita dificuldade de entender o que eu falava. Então foram 12 anos de fonoaudiologia. Além disso, eu fazia um outro tratamento chamado psicomotricidade, coordenação motora. Sim. Porque minha mãe tinha que dar tudo na minha boca. A minha mãe conta que nem assentada eu ficava quando era criança, né? Então, foram anos e anos de fisioterapia, fonoaudiologia e também psicomotricidade, além de acompanhamento com psicólogo. Por quê? Por causa do preconceito, eu tinha uma baixa autoestima. Eu era totalmente, assim, frustrado, tomava remédio para depressão, porque eu, de tanto sofrer bullying, preconceito na rua, no ônibus, na escola, eu acabei ficando muito para baixo. Aí o psicólogo, psiquiatra, né, entrou com a medicação. Sim. Porque eu era, quem me vê hoje rindo, brincando, né, não sabe, não tem ideia de que foram anos e anos lutando mesmo, né? Eu me sentia inferior, complexo de inferioridade. Então eu tinha depressão, tomava remédio, tarja preta, eu tenho lá os laudos até hoje. Então, além de todo o tratamento, né, para fono, fisioterapia, eu tinha um acompanhamento com psicólogos ali também. Então, com 17 anos, eu recebi alta. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu confesso, né, que eu odiava o tratamento. Meu Deus do céu, a minha mãe, várias vezes a minha mãe falava, eu te levo na marra. Eu não queria ir. E a sua mãe levava porque ela queria ver o seu melhor, né? Bem, né? Mas eu acho que, não sei se é isso mesmo, mas é uma sensação, talvez, que o senhor sentia. Qual que era a sensação? Era uma sensação de limitação, de falta de pressão, tipo uma pressão que acontece, assim, tipo... O ambiente, isso tudo que você está falando, mais o ambiente. Porque na clínica eu convivia com vários tipos de deficiências. Né? A minha não era considerada grave, era considerada uma deficiência média. Ali na clínica tinha pessoas doentes mentais que davam crises ali, precisava amarrar elas. Tinha uma lá que eu convivi com ela uns 2 anos, que ela defecava ali na clínica, passávamos nas fezes, saía passando na parede. Eu via aquele ambiente ali, eu me sentia mal. Por quê? Porque a minha deficiência é física. Sim. Então, intelectualmente, eu estava à frente deles ali. Então, o ambiente ali, eu falava, o que eu estou fazendo nesse lugar aqui? Entendi. Só que era necessário. Hoje eu vejo que o tratamento me ajudou muito. Não, e esses centros de tratamento assim especializados, a gente trouxe uma fisioterapeuta aqui que ela trabalha na APAE também. A Camila, o pessoal pode assistir aí, e a gente conversou muito sobre esse processo de o Estado, o país ou o município ter esses tratamentos, principalmente focado na criança, mas não esquecer da família também.
como ela relatou, às vezes a mãe ela não precisava nem do atendimento psicológico, a mãe só precisava falar com alguém que entendesse o que ela estava passando, né? Porque a maioria das mães às vezes é abandonada no relacionamento quando um filho nasce com alguma deficiência, a família ela perde o círculo de apoio, então tudo começa a circular em torno da mãe, né? Então, como o senhor mesmo relata, a sua mãe encontrou uma amiga que é a sua tia, né, que foi sua segunda mãe, que a ajudou a cuidar do senhor, a preparar o senhor para a vida, né, que foi nesses centros especializados. Eu acho interessante também esses centros especializados, pastor Silas, por mais que o senhor tenha tido esses sentimentos, porque talvez isso venha por meio do bullying, né? Então, o senhor se sentia mais inferiorizado estando nesse lugar. Mas para outras pessoas, talvez quando ela chegue num lugar desse, é um meio dela não se sentir sozinha, dela não achar que é só ela que sente aquilo, ou só ela tem aquela deficiência. Quando ela olha e vê aquele tanto de gente ali que percebe que isso é comum, né, que isso acontece com outras pessoas, ela fala assim, não sou só eu que tenho deficiência. Ah lá, aquela pessoa também tem, porque acaba que quando a gente sai desses centros especializados, a gente vai para um lugar que quase não tem, né? E a gente é ensinado a invisibilizar a deficiência, porque senão você é visto como coitado, as pessoas começam a zombar ou a fazer trocadilhos ou as brincadeiras, e aí cada um tem um sentimento, assim, né? Eu falo isso porque eu faço acompanhamento no Sara Kubitschek até hoje, né? Que é um centro especializado. E foi esse sentimento quando eu comecei a ir, porque eu me sentia sozinho. Eu achava que só eu tinha essa deficiência. Aí quando eu comecei a ir lá e ver diversas pessoas fazendo tratamento, eu comecei a me sentir melhor, porque eu não achava que era algo que só eu fui acometido a isso, né? Então aí eu comecei a me sentir mais tranquilo no mundo, assim. Eu fui me colando, me encaixando no mundo. Falei, não, tá tudo normal comigo. Não tem nada de anormal. Eu não fiz nada de errado, não tem pecado sobre mim nesse sentido de eu ter nascido com deficiência. E aí eu via... O mais interessante para mim foi ver adultos, né? Que hoje eu sou um adulto, mas quando eu era criança ali fazendo acompanhamento, ver as pessoas adultas indo lá fazendo o tratamento e voltando para sua vida normal. Falei, caramba, é possível levar uma vida normal? É possível, sabe? E minha mãe sempre ali, eu tive um primo que me ajudou, que é o Renilson, mando um grande abraço para ele, que foi quem me levou para o Sara Kubitschek, aos 8 anos de idade, que foi lá que eu fiz esse processo de adaptação do meu pé. E aí, e foi lá no Sara que eu percebi que eu não estava sozinho no mundo, né? Porque é um centro especializado muito bom também. Mandar um abraço para toda a equipe do Sara também, que me acompanha até hoje. E é muito interessante como é que cada lugar gera um sentimento. Mas eu acho que a minha situação também era muito diferente do senhor, é muito diferente. A minha deficiência, eu consigo ocultar ela, né? A do senhor, o senhor não consegue ocultar, né? Então, o que o senhor passou, somente o senhor sabe o que o senhor sentiu, né? A dor que o senhor sentiu. Eu vi ali os colegas ali da rua, os amigos, né, jogando bola, correndo, rouba bandeira, pique-esconde, eu tenho que ir para o tratamento ali, ficar horas e horas e horas, às vezes conversando com o psicólogo, eu sentia mal, mas hoje eu vejo isso foi fundamental. Primeiro Deus, segundo a minha mãe, terceiro, né, os profissionais ali que com carinho, com dedicação, com todo tipo, né, de apoio, suporte ali, me ajudaram muito. Então, com 17 anos eu recebi alta, com 17 anos também eu me lembro, foi no mesmo dia que eu recebi alta, eu terminei o 2º grau. Então foram 2 vitórias. Por quê? Porque o médico lá atrás, há 17 anos atrás, tinha dito que eu não ia raciocinar, que eu ia viver
em estado vegetativo. Então, quando eu terminei o segundo grau, com 17 anos, eu falei, agora eu vou fazer um curso superior. Ninguém na minha família tinha curso superior. E eu falei, eu vou ser o primeiro. Meu pai não teve essa oportunidade, a minha mãe, né? Os avós, ninguém tinha curso superior. E eu falei, eu vou ser o primeiro a fazer. Eu quero marcar a minha família também dessa maneira, como primeiro a fazer um curso superior. E aí eu resolvi fazer um pré-vestibular. Sim. Porque toda a vida eu estudei escola pública, né? Eu não tive condições de estudar uma escola particular. Então eu sabia que eu tinha que estudar dobrado, porque o vestibular ia exigir de mim mais. E nas igrejas que eu vou, eu sempre gosto de enfatizar que eu orava. A oração, para mim, ela é fundamental, ela é essencial, e eu orava pedindo a Deus, Deus, eu quero passar no vestibular. Me ajuda a passar no vestibular. Eu orava 1 hora todo dia de joelhos, de segunda a sábado. Eu me reunia algumas pessoas lá da igreja, a maioria pessoas de idade, e eu ali com 18 anos, 17 anos, eu orava, porém, eu falo aí, Léo, que Deus não vai fazer prova para ninguém. Exatamente. Né? Não adianta só orar e não dedicar. Isso mesmo. Eu estudava todo dia, focado, disciplinado. Eu estudava cerca de 10 horas por dia. Era disciplina mesmo. A minha meta era estudar 10 horas por dia, né, em casa. No pré-vestibular eu fazia também. Eu ia para a igreja, orava, voltava, pegava apostilas. Na época era fita VHS, né, de videocassete, com aulas, Telecurso 2000. Muito famoso, né, pastor? Muito famoso. Eu assistia várias vezes. Quando foi no final do ano 2000, eu prestei vestibular para engenharia, passei em segundo lugar geral. Caramba! Segundo lugar geral. Meus parabéns, pastor. Porque, assim, acho que é raro a gente conhecer geralmente as pessoas que passam em primeiro, segundo. No nosso meio é muito raro, né? Sim. Geralmente as pessoas passam e tal. Agora, o senhor ficou nesse lugar ali. Numa época que não tinha Google. Não, tinha internet. A internet estava começando, era disquete ali. Tinha discar para ter acesso à internet. Não tinha YouTube, né, Márcio? Não tinha YouTube. Não, pesquisar uma fórmula aqui rapidão, como é que resolve? Hoje você encontra assim, ó. Assim, né? Hoje a internet é fenomenal. Caramba, época, pastor. Era apostila, revista, livros, VHS. Né? Então eu passei em segundo lugar geral no vestibular do ano 2000. E agora, como o podcast aqui é de histórias contadas, deixa eu contar mais uma história boa, né? Sim. Quando eu cheguei na faculdade, primeiro dia de aula... Não, mas só um momento, só voltando aqui da questão do senhor passar no vestibular antes do senhor entrar nesse processo aí. Como é que foi para a família do senhor? Primeiramente, como é que foi o sentimento quando você viu o seu nome em segundo lugar? E como é que foi o sentimento da família do senhor quando viu o senhor em segundo lugar, assim, um lugar de destaque que o senhor passou? Como é que foi essa... Foi uma festa, né? Eu cheguei em casa, falar a minha mãe,
falar a minha tia, que a minha tia, ela era uma mãezona, assim, a minha tia, o pessoal fala que ela era minha puxa-saco, né? Ela era uma mãezona, assim, a alegria dela, quando eu falei, olha, passei, vou começar a faculdade, passei em segundo lugar geral, fui na igreja, agradeci lá publicamente as pessoas que me ajudavam ali em oração. Né? O meu pai muito feliz, meu pai, ele falava comigo, olha, meu filho, eu não tenho condições financeiras de te ajudar, mas o que eu puder, né, fazer para você romper, para você avançar. Então foi uma festa, eu muito feliz, mas eu posso confessar algo para você, Léo. Eu fiquei triste por ter sido o segundo. Eu queria ter sido o primeiro. Certíssimo, ué. Eu era tão focado que quando eu vi o segundo lugar lá, Silas Neves, até hoje eu tenho a folha, né? Uhum. Eu fiz questão de imprimir e guardar ela. Quando eu vi lá que eu fiquei 13 pontos só atrás do primeiro, eu falei, poxa, eu deveria ter focado mais, estudado mais. Mas aí olha o que acontece. Quando eu chego na faculdade, primeiro dia de aula, não conhecia ninguém. O professor de cálculo entrou na sala, né, e distribuiu 500 exercícios de cálculo no primeiro dia de aula. E eu fiquei apavorado, porque eu vim da rede pública. Sim. Não, eu falei, agora o nível de exigência vai ser muito maior. E quando o professor, né, eu até encontrei com ele agora, recentemente, depois de 20 anos, ele distribuiu os exercícios de cálculo. Aí ele falou assim, eu vou dar uma colher de chá para vocês. Vocês vão poder formar duplas. Vocês vão formar em duplas, só que tem um porém. Eu não aceito trocar de dupla no decorrer do ano. Então, quem você escolher, você vai ter que ser dupla dele até o final do semestre. Então, vocês escolham bem aí quem vai ser a dupla, quem vai formar a dupla com vocês. Eu pensei, ninguém me conhece, eu vou deixar alguém me escolher. Ninguém me escolheu, Léo. Nossa. Eu fui julgado pela aparência, também uma forma de preconceito. Né? Toda a sala, eu lembro até hoje, isso foi 2001, 64 alunos, ou seja, 32 duplas. Quando todo mundo formaram as duplas, sobrou eu lá na frente, que toda vida eu sentei na primeira carteira da fila do meio. Sobrou eu na frente e sobrou um lá atrás. Aí o professor fez uma piadinha, falou assim, toda sala de aula tem 2 jacu. Nossa. Aí o pessoal gozando, porque faculdade é gozação, né? Calouros. Aí o professor falou assim, toda sala de aula tem 2 jacu. O jacu é aquele que ninguém dá nada por ele. Aí apontou para mim e apontou para o outro lá atrás. Aí o professor falou assim, essa sala tem 2 jacu. Então os 2 jacu vão sentar juntos e vai ser uma dupla. Aí o rapaz lá de trás saiu e veio para perto de mim. Chegou perto de mim e falou assim, eu posso ser sua dupla? Eu falei, ué, só sobrou você, né? Pode ser, senta aí. Quando ele sentou,
ele me perguntou meu nome. Qual o seu nome? Eu falei, Silas. E o seu? Ele falou, meu nome é Nélio. Eu falei, não é possível. Ele tinha passado em primeiro lugar. Primeiro lugar. Caramba, geral. os dois. Era ele. Aí ele olhou e falou, você é o Silas que ficou colado em mim. Eu falei, rapaz, você é o Nélio. Caramba. Que passou em primeiro lugar. Aí ele falou, e agora? O que a gente vai fazer? Eu falei, agora nós vamos mostrar quem é Jacu aqui dentro dessa sala. Eu me lembro que nós formamos uma dupla imbatível. A menor nota nossa foi 98 em Química. A gente tirava 100 quase tudo. E o pessoal falava assim, esses Jacuí são inteligentes aí. Ali foi algo que eu vi assim, divino também, de Deus colocar ao meu lado alguém que também foi rejeitado ali, né? Porque todo mundo olhou, escolheu a sua dupla ali, e eu sobrei lá na frente e ele sobrou lá atrás. E depois de 4 anos, né? Apareceu uma vaga para trabalhar na CEMIG, ali na Avenida Barbacena, 11º andar, Departamento de Engenharia de Linha de Transmissão. Eu participei do processo seletivo, era uma vaga só para toda Minas Gerais e eu consegui a vaga. Ela foi sua. Ela foi minha. Nossa, pastor. Então, com 22 anos, quem não iria andar, quem não iria falar, quem ia vegetar, segundo a medicina, eu terminei a faculdade de engenharia, comecei a trabalhar na CEMIG, ali, uma vaga só, e eu perguntei, eu lembro até hoje, né, o Afonso, que fez ali o processo seletivo, o dia que eu fui contratado, Sim. Eu cheguei perto dele e falei assim, obrigado, Afonso, porque você me escolheu. E ele disse assim, eu não. Não foi eu que te escolhi, não. Foram as suas notas na faculdade que te colocaram aí dentro. Porque o critério da CEMIG era escolher o candidato com as melhores notas que tinha ali entre os participantes ali do processo seletivo. Aí o Afonso falou, não foi eu que escolhi, você merece estar aqui. E ali eu vi Deus me honrando ali. Trabalhei 1 ano na CEMIG, aí era contrato. Acabou o contrato, eu fui trabalhar na antiga Telemar, que virou Oi. Trabalhei 1 ano e 4 meses na Telemar, saí da Telemar, fui trabalhar numa multinacional, numa área que não tinha nada a ver comigo também. Participei do processo seletivo dessa multinacional e não sabia o que Deus estava preparando para mim, porque eu larguei a engenharia, fui trabalhar na Telemar, saí da Telemar, fui trabalhar na área de vendas, nessa multinacional. Sim. Assim, na cabeça dos meus pais, né, o que tem a ver vendas com engenharia? E eu nem sabia que Deus estava me preparando, porque 4 anos depois eu abri a minha própria empresa. A minha empresa hoje está completando, agora em outubro, em 2 meses, 16 anos. E é na área de vendas. Então Deus foi mudando, assim, me dando essa
essas experiências Sim. de trabalhar na CEMIG 1 ano, trabalhar na Telemar 1 ano e 4 meses, trabalhar numa multinacional para depois abrir a minha própria empresa. E foi nessa época que eu comecei a receber convites, né, de igrejas, de outras instituições, para poder compartilhar a minha história. Casei, tive 2 filhos, né? Tenho 2 filhos. O Yuri tem 20 anos, a Lara vai fazer 10 anos. De repente surgiu a oportunidade para ir para fora do país. Eu fui, palestrei na Turquia, na Grécia. Meu Deus! E aí começaram os convites. Rio, São Paulo, sul de Minas, norte de Minas, Espírito Santo. Eu comecei a viajar e dar, né, o meu depoimento e dar palestras também na área de liderança, casais. Sim. Aí ali eu vi Deus mudando a minha vida, assim. Aí comecei também a pastorear. Eu me lembro, e eu não posso esquecer, se você me permitir. Sim, pode. Eu sofri preconceito dentro da igreja. Esse foi um dos piores. Eu me lembro que Acho que é porque de onde a gente menos espera, né, pastor? Sim. Aí atingiu mais forte, né? O meu pastor, quando eu tinha 18 anos, eu pedi ele para ter alguma função lá na igreja. Eu queria dizer, porque eu ia para a igreja, sentava no banco, ouvia a música, ouvia a palavra, mas eu não tinha nenhuma atividade. Eu queria me sentir útil. Sim. E eu pedi ele. Eu lembro até hoje que eu chamei ele e falei, pastor, eu quero ter um cargo aqui na igreja. Com 18 anos, ele apontou o dedo no meu rosto e falou assim, aqui na minha igreja, você é um deficiente inútil. Você só serve para ficar no último banco quietinho. Essa fala dele quase arrebentou minha vida. Porque é o que você fala, o último lugar a gente espera. Exato. Você está dentro da igreja. Ainda mais do meu pastor. Esse dia, eu lembro, foi um dos piores dias da minha vida, que eu saí daquela igreja arrasado, emocionalmente abalado. Por quê? Porque eu já sofri preconceito na rua, já sofri preconceito no ônibus, já sofri preconceito na escola. Dentro da igreja, que era um lugar que eu entendi que era um lugar de acolhimento. Sim. A igreja é retratada como um hospital. Sim. Lugar de gente doente. Jesus, ele disse isso. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Não, esse preconceito, todo lugar que eu vou, eu falo dele, porque essa fala do pastor mostrou que ele não estava preparado, que ele era preconceituoso, e que ele não quis me dar uma oportunidade, porque a igreja, a maioria, é trabalho voluntário. Sim. Eu acho que às vezes faltam... Eu cresci no meio evangélico também, e eu acho que não é só no meio evangélico, mas falando especificamente no meio evangélico, falta um olhar mais completo do que Jesus fez, do que Jesus viveu. Às vezes a ótica da pessoa, ela está só em um ponto. Ela não consegue observar e entender quem foi Jesus aqui na Terra nesses 33 anos que ele viveu, né? Então a pessoa só vê essa ótica aqui.
ela não quer saber dessa ótica, assim, assado, né? E aí algumas igrejas, elas se limitam exatamente nesse foco. Elas não ampliam ou não mapeiam tudo para entender, absorver aquilo e replicar no outro ser humano. Porque é muito complexo o ser humano, ser humano. O desafio nosso é viver como Jesus Exato. viveu, acolher como Jesus acolheu, amar como Jesus amou. Jesus não fez acepção de ninguém. De ninguém. Todo mundo que foi a ele encontrou, né? Ele disse, vinde a mim, né? Vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, assim, o desafio, eu sei que o padrão é altíssimo, é impossível a gente chegar, né, onde Jesus chegou, é impossível, mas tem que ser a nossa meta. Sim. De enxergar potencial, de valorizar a individualidade, porque Jesus ele pregava para multidões, mas ele via o indivíduo. Sim. Ele olhava individualmente. Exatamente. Ali. E esse pastor não teve esse discernimento. E esse cuidado, né, pastor? Hoje eu entendo, talvez ele estava num dia ruim, porque tem gente que acha que pastor também é super-humano. Pastor é humano. É humano também. Erra. Né? Mas esse preconceito do meu pastor, na época, foi assim, foi terrível. Eu saí daquela igreja revoltado. Eu pensei nunca mais colocar o pé dentro de uma igreja. Eu me lembro que eu estava com R$10 no bolso. Isso foi em 99, ano de 99. Eu falei, eu vou comprar droga, eu vou usar droga. Eu estava tão assim revoltado que eu falei, eu vou acabar a minha vida, porque nem na igreja eu estou sendo acolhido. E foi ali que Deus interviu naquele dia. Eu vejo uma intervenção de Deus naquele dia ali, que Deus... Eu cheguei na Avenida Cristiano Machado, na escola Hilton Rocha. Estava tendo um pagode. Eu resolvi entrar no pagode. Falei, já que eu não sirvo para nada na igreja, pra que eu vou ficar na igreja? Eu resolvi entrar no pagode. E eu fui barrado, porque eu era de menor. O pagode era maior de 18. O porteiro me conhecia. Aí o porteiro falou assim, aqui não é seu lugar não, Silas. Vai embora, você é crente, cara. Ele falou desse jeito ainda. Você é crente, cara, o que você está fazendo aqui? Aí dentro desse pagode tinha um outro rapaz que era evangélico. E estava lá distribuindo folhetos. Esse rapaz veio até onde eu estava, eu me lembro como se fosse hoje. E ele disse uma frase que é tão conhecida, mas a gente não dá tanto valor. Ele disse assim, Jesus te ama também. Quando ele disse, Jesus te ama também, eu tinha acabado de ouvir da boca do meu pastor que eu era um deficiente inútil. Quando ele disse, Jesus te ama também, eu desmanchei. Eu comecei a chorar. Eu falei, Jesus me achou no pagode. Eu comecei a chorar, aí eu resolvi ir embora. Aí ele colocou a mão dele no meu ombro e ele disse assim, ele disse algo que nunca saiu da minha mente. Ele disse assim, assim diz o Senhor, pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas o teu Deus não esqueceu de você. Volta
para a tua igreja, porque lá Deus vai te usar. Eu falei, gente, não é coincidência, ninguém estava lá no gabinete pastoral há meia hora atrás. Como é que esse rapaz sabe? E ele mandou eu voltar para a igreja. Aí eu peguei ali, eu tinha comprado uma droga, peguei a droga, só não usei. Sim. Estava no meu bolso. Peguei a droga e joguei fora e resolvi voltar. E olha o que Deus fez. 7 anos depois desse acontecimento, isso foi em 99 para 2000, no ano de 2007, 7 anos depois, eu me tornei pastor titular de uma igreja. Quem, na visão do pastor, não servia para nada dentro da igreja, 7 anos depois, veio a se tornar pastor. Eu me tornei pastor da minha primeira igreja. Daqui a 2 anos eu completo 20 anos de pastorado. Então, olha, Deus não vê como o homem vê. O homem viu que a minha deficiência, a minha limitação física, mas Deus, ele foi além. Ele então, sempre vai além. Vai além. Pastor. Eu me lembro que quando eu cheguei na primeira igreja que eu pastoreei, tinha uma faixa. Pastor Silas, seja bem-vindo. Eu chorei, porque eu me recordei de todo o preconceito, todo o tratamento, toda a dificuldade. E eu, com 22 anos de idade, aliás, com 24 para 25, eu me tornar pastor titular de uma igreja, assim, foi um marco na minha vida. Ali eu comecei a palestrar também, não foi nada programado, comecei a dar palestra. Aí os DVDs, você falou aí, eu vendia DVD, a pessoa gostava, assistia o DVD, me chamava, vai lá na minha igreja, vai lá na escola. Aí eu comecei a receber convites para viajar, Fortaleza. Fortaleza eu fui por causa de um DVD, alguém assistiu, falou, vem cá, Fortaleza. Você conheceu o Brasil e o mundo, né? Comecei a rodar, hoje já são 300 cidades que eu já estive, 10 estados do Brasil e 4 países, pregando a palavra, testemunhando a sua vida, testemunhando o milagre de Deus. Dando depoimento ali de tudo que eu fiz, de tudo que eu passei, de toda dor, de toda decepção, a cura da depressão também, que veio. Sim. Como é que aconteceu esse processo? Porque ali nos 17 anos você tomava medicação ainda, né? Até os 17 anos eu fazia uso de medicação, mas eu me lembro que um dia eu cheguei em casa, aí eu não aconselho isso para ninguém, isso é um pessoal, eu não posso ser inconsequente aqui, mas foi uma questão de fé. Eu peguei aquele remédio, aí nunca mais eu vou tomar esse remédio, porque eu estou curado. Eu estou curado. E foi assim, larguei o remédio. E aí o senhor, porque pelo que eu observo, né, a infância do senhor ela foi um pouco difícil nessa questão principal, fisicamente, mas também mental, né, pastor? Aí eu ouvindo o senhor aqui, eu percebo que o senhor teve uma evolução fisicamente, né? Que o senhor falou que a sua mãe tinha que colocar alimentação na sua boca. E também mental, porque você não tinha essa mentalidade que hoje as pessoas, a maioria, não sei, uma pessoa que não tem deficiência, hoje às vezes ela não tem essa mentalidade potente que o senhor tem, né? Essa disciplina que o senhor teve a ponto de alcançar o 2º lugar geral num vestibular de engenharia, né? De ser contratado por uma empresa enorme como a CEMIG pela sua nota.
Não é o senhor que está relatando, são os dados, né? Igual o rapaz falou. Não foi eu que te escolhi, não, é. Foram as suas notas que trouxeram você até aqui a trabalhar numa multinacional e a abrir a sua própria empresa, que a grande parte das empresas brasileiras hoje, elas não sobrevivem entre 6 meses e 2 anos, pastor. A gente já trouxe pessoas do Sebrae aqui que falam sobre isso. O empreendedorismo não é para qualquer um. Não é. A sua empresa hoje tem quantos anos? 16 anos. 16 anos. Né? E empreender no Brasil é muito complexo. Né? Eu acho que não é empreender no Brasil. Eu acho que empreender é muito complexo. Não é no Brasil. Foi uma colocação errada aí. Porque eu acho que o empreender, eu acho que ele é desafiador. Né? E hoje eu vejo tudo, né? Lidar com pessoas, funcionários, fornecedores, a questão fiscal, contábil, a questão de você administrar, Sim. saber que nem tudo que entra é lucro. É lucro. É a primeira coisa, né, pastor? Eu vendi R$1.000 hoje, mas você não tem 1.000. Você tem ali 100. Exatamente. Se for pagar tudo, vai sobrar o quê? Não, administrar é um dom também. Hoje eu vejo eu administrando empresa e igreja. Sim. Que também é desafiador. Demais. E ambos os processos, se eu lido com pessoas. Que eu acho que um dos fatores mais complexos, lidar com o ser humano. Porque nenhum é igual ao outro, cada um tem seu jeito de fazer. E aí você tem temperamentos diferentes, histórias diferentes, sim, visão diferente, formações diferentes. Então, assim, hoje eu vejo com a igreja vai fazer 20 anos, né? E com empresa 16 anos ali, contratando, demitindo, administrando, vendendo. Então, assim, hoje eu vejo a minha história, é o que eu falei lá atrás, milagre, primeiro Deus. Sim, sempre. Se não fosse Deus, eu talvez estivesse numa cadeira de rodas, porque eu conheço pessoas que tiveram o mesmo quadro clínico meu e hoje estão vegetando. Alguém me perguntou por que Deus fez isso comigo e não fez com outro. Eu não sei, eu não tenho respostas para tudo, mas eu acredito em missão. Eu creio que Deus me deu uma missão. A questão do senhor, o senhor entende, né, pastor? Tem coisas que estão além da nossa compreensão. O sofrimento humano é uma grande interrogação, eu falo isso. Eu tenho a humildade de reconhecer que eu não compreendo tudo. Eu estudo teologia há mais de 20 anos, eu leio comentários, eu leio obras teológicas, mas eu não entendo tudo. Porque a nossa compreensão é limitada. Porque alguém perguntou, se Deus é bom, Deus foi bom com você, mas tem pessoas vegetando. Por quê? Eu falei, olha, eu não tenho resposta para eles. Para mim, eu entendo que Deus quis me usar e me usa como uma missão. Sim. Ô pastor, e inclusive é uma boa pergunta a se fazer para essas pessoas. Por que elas estão perguntando para o senhor? Por que elas não trouxeram a resposta? Porque esse tipo de pergunta, para a gente, né, que recebe, é uma pergunta como se tivesse colocado o senhor num lugar de privilégio. Sim. Não, por que Deus foi favorável com você, deixando você nessa situação e o outro não tá? Por que essa pessoa já não chega logo com a resposta? Porque não tem também, né? Exato. Tudo são conjecturas, especulações. Exato. E aí fica até um alerta para as pessoas de casa. O elas... problema todo, Léo, é que tem muita gente boa, que já perdeu a fé em Deus por causa desse tipo de pergunta. Se Deus é bom, eu me lembro que eu fui dar o meu
depoimento, né? Meu testemunho. Lá na cidade de Araxá. Uhum. Né? Aí lá em Araxá tinha uma moça que ela diz que professa o ateísmo. Uhum. Aí ela ouviu o meu depoimento ali, o meu testemunho. No final ela me chama e fala assim, se Deus é tão bom, por que ele te deixou com sequelas? Porque as suas sequelas são bem visíveis. E eu voltei para casa, eu me lembro, eu estava despreparado naquele dia. A pergunta dela me pegou de surpresa, que eu nunca tinha parado. Sim. Né? Porque ela falou, já Deus te fez andar? Já Deus te fez falar? Deus poderia também não ter deixado nenhuma sequelas. Eu voltei para casa refletindo, pensando, e até que eu entendi. Eu falei assim, Deus me fez entender que até as minhas sequelas são um sinal do cuidado dele. Por quê? Se eu sou perfeito fisicamente, venho aqui e conto isso tudo para você, Sim. Você vai duvidar. Será que esse cara passou por isso tudo mesmo? Será? Ele não tem sequela? Não, as sequelas são uma prova. Eu entendo hoje que as sequelas, Deus usa ela também para encorajar, para falar assim, se ele, com limitações, com sequelas, casou, tem filhos, tem empresas, escreve livro, dá palestra, é pastor, eu também posso. Eu me lembro que eu fui dar uma palestra na APAI, lá de Ipatinga, e eu dando ali o meu depoimento ali, um menino que estava começando a caminhar com dificuldades, ele veio até mim, abraçou e falou assim, a sua história serve de motivação para mim. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor. Então ali eu parei de reclamar, porque eu também reclamava das sequelas, porque até hoje eu sofro preconceito. Sim. Eu me lembro que eu estava na minha empresa, aos 5 anos atrás, chegou um vendedor e pediu para falar um dono. Eu queria falar um dono da empresa. Quando eu falei, sou eu, ele começou a rir e debochar. E virou e falou assim, vai lá chamar seu chefe lá, cara. Eu olhei para ele e falei, eu sou o chefe. Aí ele, para com isso, cara, vai lá chamar o dono aí da... Eu falei, eu sou o chefe. Não, eu vi que esse vendedor me julgou pelas minhas limitações, né? Mas hoje eu vejo que até as minhas sequelas fazem com que Deus seja glorificado. Por quê? É o que eu falei, com toda a minha limitação, eu consegui coisas. Tem muita gente que tem perfeição física e não consegue. Eu dirijo o carro, vou dirigindo carro normal, sem adaptação. O povo fica... Tem gente que não acredita. Eu falo, eu tirei carteira de primeira. Eu nunca reprovei nem exame psicotécnico, nem exame de rua, nada. Eu dirijo por Rio, São Paulo, Brasília, sozinho, sem nenhuma ajuda. Então hoje eu vejo assim um milagre de Deus. Com certeza. Uma boa pergunta que você poderia ter feito lá para a moça que, né, que questionou, que naquele momento praticava o ateísmo,
As pessoas que não sabem o que é ateísmo é a pessoa que não acredita, né, pastor? Que existe nada além daqui. Que a vida é somente aqui, não existe nada após, não existe um criador, né? Não existe Deus. É que se eu poderia perguntar para ela assim, quais sequelas que eu fiquei? Segundo lugar geral, melhor na escola, dirige para todo lugar, gravei DVD, escritor de 8 livros. Uai, me fale você, uai. O que você fez além disso? Porque se você está falando que você não tem sequela, o que você me apresenta que você fez, então? Porque eu, segundo na percepção dela, né, tenho sequelas, fiz isso tudo, ela sem sequelas deve ter feito o dobro ou muito mais, né, pastor? Deveria fazer. O mínimo que se espera, né? É verdade. Não é? Porque você chegou e falou assim, uai, você tem sequelas e fez isso aí, então me apresente você sem sequelas, o que você fez, uai? Já que para você eu tenho sequelas. Essa concepção de que o deficiente, ele é limitado, inclusive, intelectualmente, né? Nessa percepção, inclusive, que o pastor teve do senhor, que o senhor não servia para nada, era só somente para sentar lá e ficar quieto. Ser né? mais um no meio da multidão. Exatamente. E que bom, pastor, que o senhor teve essa mudança de mentalidade, porque por meio da vida do senhor, as pessoas aprendem a ressignificar também a deficiência do outro. E a valorizar, né? A valorizar. A valorizar, eu falo isso onde eu dou palestra, falo assim, gente, agradeça a Deus por você andar, porque eu sei o que é ficar sem andar. Uhum. É horrível. Agradeça a Deus por você enxergar, por você falar e ser entendido, por você ter os sentidos funcionando, sabe? Porque eu sei o que é você ter limitações e ter que fazer tratamento anos e anos para você conseguir um avanço ali. Hoje eu ando, hoje eu corro, hoje eu tenho uma vida normal, Uhum. né? Tenho as minhas limitações, mas eu não me deixo parar. Nunca deixou. Nunca. E você aprendeu isso com sua mãe. Sim. Que sempre, mesmo quando você não queria fazer. Exatamente. Obrigou, né? E, assim, para a gente caminhar aqui para o final, né? Sim. Dos livros. Escritor de 8 livros, né, pastor? O pastor trouxe 2 aqui, ó. Eu trouxe esse aí, Contos de Pescador, Contos de Pregador, que é esse menor aí. Uhum. Esse aí é o meu segundo livro, onde eu compartilho algumas histórias engraçadas, né, que eu vivi, que eu experienciei, que eu vivenciei ao longo da minha vida, né? O último livro, que é esse aí, há 3 anos atrás, eu comecei a estudar educação financeira, né? Para ensinar, porque hoje, como eu falei, além de administrar uma igreja, eu administro uma empresa. Sim. Eu vi que o brasileiro, em geral, não tem educação financeira, e a falta de educação financeira te faz perder grandes oportunidades. Com certeza. Eu comecei a dar palestras nessa área de educação financeira, né? Até na OAB, agora, olha só, lá de João Pinheiro, estive lá esse ano dando palestra, apresentando o livro, ensinando a investir, a você planejar para a velhice, né? E através disso aí abençoando vidas, né? E eu me lembro, Léo, que no ano de 2017, há 7 anos atrás, eu achei que era até trote. Eu recebi um telefonema e eu achei, não, deve ser brincadeira, é trote, é zoação, mas não era verdade. Eu recebi um convite da Academia de Letras do Brasil, seção Minas Gerais, para me receber uma comenda, a comenda Carlos Drummond de Andrade, que é uma alta honraria para autores
independentes. Aí eu me lembro que eu até questionei, né? Falei, como é que a Academia de Letras me descobriu? Porque os meus livros são publicações independentes. Sim. E aí o diretor, né, ele falou comigo assim, a Academia de Letras está te monitorando e quer te presentear com essa alta honraria, uma medalha, uma comenda Carlos Drummond de Andrade, em reconhecimento do seu trabalho literário. Aí eu chorei. Nossa. Mas eu chorei porque eu falei, gente, quem ia vegetar ser convidado para receber uma comenda na Academia de Letras do Brasil, eu jamais imaginei. Eu sei que essa história serve de motivação, de gás. Com certeza. A pessoa correr até do sonho dela. E uma questão, né, pastor, também, que é a pessoa, ela não ficar muito no campo das ideias, né? É fazer. Faz a sua parte. Porque se eu não tivesse escrito, não tivesse executado, tivesse só idealizando, ou ali sonhando ou amargurado com o passado também, o que aconteceu, por que eu sou assim, porque eu sou assim. Se eu não estivesse executando, fazendo as coisas, nada disso teria acontecido. Essas viagens que o senhor fez, até internacionais, foi porque o senhor verbalizou, falou, aceitou os convites, exatamente. Cada oportunidade, né? Talvez esse podcast aqui eu vejo como uma oportunidade de eu ser convidado para outro. Então, sim. Eu falo sempre, não perca as oportunidades. Jamais. Porque uma oportunidade que você deixa passar, talvez você nunca mais vai ter essa oportunidade. Exato. Por menor que pareça ser a oportunidade, eu gosto sempre de aproveitar, porque através dessa oportunidade, outras oportunidades elas surgem. Então, assim, quando eu recebi esse convite da Academia de Letras, eu falei, poxa, quer dizer, o meu trabalho está sendo monitorado pelo, eu vou falar, o órgão maior, mais respeitado, né? Que é a Academia. Foi um momento ímpar. E ali eu vi, assim, cada livro escrito, que são centenas de horas. Sim. Né? Tem brasileiro que não consegue ler um livro. Eu escrevi 8. E a Academia me chamava, e com qualidade, né? Sim, né? Exatamente. Senão não ia vender, né? Não, e também a Academia não ia reconhecer. Não ia reconhecer, né? Então foi um momento assim, marcante na minha vida. Eu falo que a experiência de você, através do meu testemunho, do meu depoimento, da minha literatura, dos meus vídeos, né? Meu canal, agora no YouTube, está com 30 mil inscritos. Sim. Já é um grande número, já. Então, são milhares de vidas alcançadas. Né? Sim. Então, eu me sinto honrado e grato a Deus, porque é Deus que faz tudo isso. Sensacional, pastor Silas. Nós estamos chegando aqui nos finalmente do nosso podcast. Eu estou muito feliz de ter recebido o senhor aqui, muito feliz também de ter tido a oportunidade de ouvir essa história do senhor. E eu quero já deixar um convite aqui para depois o senhor vir falar aqui sobre uns temas mais específicos, igual finanças para casais, ou outros temas que o senhor queira trazer também dos livros do senhor. E eu quero deixar esse momento livre para o senhor deixar os seus agradecimentos, um abraço para a família, para os seus amigos, falar sobre suas redes sociais, como é que as pessoas entram em contato com o senhor. E aí o senhor pode olhar para essa câmera aqui e esse tempo é do senhor. Queria agradecer você, Léo, pelo convite. Foi uma honra, foi um prazer, né, estar aqui e poder, né, nesse podcast Histórias Contadas, estar contando aí um pouco da minha história. Agradecer aí a minha esposa, né, que hoje teve que
trabalhar no meu lugar lá para que eu pudesse estar aqui nesse tempo. Meus filhos, né, os pastores aí que já pediram o link aqui, né, do podcast e vão assistir depois. A igreja que eu pastoreio, a Igreja Cristã Despertar da Graça. Eu amo cada um de vocês que estão ali há 9 anos me ajudando, compartilhando momentos bons, momentos desafiadores. E minha rede social, o Instagram é @Silas, com SY, Silas Neves 1. Silas Neves 1. E o canal do YouTube é só colocar Silas com SY, Silas Neves. Você vai poder assistir vídeos, reflexões, palestras. E eu creio que vai ser abençoado. Deus abençoe. Foi uma alegria estar aqui. E tendo outra oportunidade, eu volto sim para poder falar de outros temas. Obrigado. Isso aí. Muito obrigado novamente, pastor. Eu estou muito feliz mesmo de ter essa oportunidade de ter conversado com o senhor, que foi uma conversa muito boa, muito proveitosa. E eu tenho certeza que essa história vai alcançar muitas pessoas e ajudar. Então curta, comente, compartilhe, ative os sininhos aí. E até o nosso próximo episódio do Histórias Contadas.